E fala pessoal, essa aula ficamos de fazer o CRUD de usuários, mas antes a gente precisa passar nas migrations para entender como elas funcionam e entender como a conexão com o banco de dados funciona. Vamos aqui em nosso ponto .env, dá um Ctrl P e vai no ponto .env. Perceba que aqui já tem as variáveis de ambiente para a conexão com o MySQL, né? A gente basicamente vai substituir aqui. Aí eu vou colocar o database que eu vou criar, vou dar o nome dele de API perguntas. E aqui seu username e sua senha que se definiu aí quando, quando você baixou o MySQL. Então, no meu caso aqui é root root. Então você coloca aqui suas credenciais. Aqui ele já está puxando do localhost, é localhost mesmo. E é basicamente isso. Mas, para a gente entender melhor como é que isso aqui funciona, a gente pode ver nesse arquivo aqui, ó, que é o database.php. Aqui nesse arquivo ele tem todas as configurações de conexão. Então, a gente vê aqui, né, que ele tem essa opção MySQL, que foi a que a gente definiu aqui. E aqui ele tem tudo, né, basicamente. Aqui ele já pega esses valores padrão, se você não tiver o env definido, mas como a gente definiu o env, ele vai pegar o env. E aqui ele faz toda a configuração do MySQL para a gente automaticamente. Mas também tem SQLite, tem Postgres, SQL Server. E caso você queira utilizar um outro banco de dados, por exemplo, um Oracle, você vai fazer uma configuração aqui nesse arquivo. Mas a gente vai de MySQL mesmo. E isso aqui para a gente já basta. Vamos criar esse banco de dados aqui no Table Plus. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, para criar uma conexão aqui, você clica em Create New Connection. E aí você coloca aqui o nome da conexão, por exemplo, curso. Aí você coloca aqui localhost. Aí a porta do banco é 3306. Usuário root, no meu caso, senha root. Aí você clica aqui em teste, né? Para ver se ele vai conectar. E aí, caso dê certo, você clica aqui em save para salvar a conexão. Eu não vou salvar, porque eu já tenho uma outra conexão local aqui. Então eu vou só abrir. Aí quando você abrir, pessoal, você clica aqui, ó, que são os seus bancos de dados que você tem. Aí clica aqui em New para criar um novo banco de dados. Então a gente vai colocar aqui API perguntas, que foi o que a gente definiu lá. E pronto, dá um Open aqui, abriu. Aqui a gente clica nesse OpenSQL Editor para abrir aqui o nosso a nossa query, né? Nosso espaço aqui vai servir nossas consultas. Mas bora voltar ali agora no VS Code para entender como é que a gente vai montar nosso banco de dados, nossas tabelas com as migrations. Então, vamos voltar aqui. E a gente quer fazer o CRUD de usuários. Então, a gente vai mexer em nossa migration de usuários. Perceba também que já tem algumas outras migrations aqui, por padrão. Essas quatro são padrão do Laravel. Vamos deixar elas aqui e vamos mexer só aqui na de usuários. Vamos tirar essas três colunas aqui que não vamos precisar utilizar. Pode tirar elas, pessoal. E aí, o que a gente faz agora para rodar essas migrations? A gente dá um php artisan make. Não, na verdade é php artisan migrate, para ele migrar. E aí, ele vai conseguir migrar, né? Criar as migrações lá em nosso banco de dados. Então ele rodou aqui, essas que estavam pendentes. E vamos entender agora como é que o Eloquent ORM controla isso. Deixa eu dar um refresh aqui. Perceba que existe essa tabela aqui chamada Migrations. E aqui ele controla as migrations que já rodou. Então, tipo, ele sabe que ele já rodou essas quatro aqui. Aqui nossos usuários. Opa, nossa tabela de usuários aqui, tudo certinho. Mas voltando aqui nas migrations, tem essa coluna aqui, batch, que ela serve para fazer rollback, por exemplo. Eu vou ensinar aqui para vocês a fazer o rollback. Você dá um PHP Artisan Migrate Rollback. Aí ele sempre roda o último batch. Como todas aqui eram um, ele vai desfazer todas. Então se a gente for ver aqui e a gente tentar rodar o migration de novo, né? As migrations foram rodadas, ele desfez todas. Eu vou voltar aqui rapidinho para exemplificar isso um pouco melhor. Vou dar um migrate de novo. Ele migrou todas. E agora eu vou voltar aqui e vou mudar aqui esse valor do batch. Vou colocar aqui 3 e aqui eu vou colocar 2.
E agora eu vou voltar lá e vou fazer o rollback novamente. Rollback. Perceba que ele só desfez a migration que estava com o batch 3, então meio que ele sempre pega o último. Se eu rodar de novo, ele vai desfazer a que estava com o batch 2. E aí basicamente só sobrou a 1, né? E aí se a gente desfazer, vai desfazer todas. Então isso acaba sendo muito útil para gerenciar aí nossas migrações. Se precisar fazer um rollback, a gente consegue fazer. No caso do rollback, ele executa aqui o método down, né? O migrate executa o up, né? Que é basicamente você vai definir aqui para criar ou para adicionar uma coluna. A gente vai aprender a fazer isso e o down é justamente desfazer a operação que foi feita no up. Então, se o up está criando, o down vai dropar. Outro comando que existe aqui com relação ao banco de dados é o php artisan db wipe. Basicamente, ele vai dropar todo o seu banco de dados. Esse é um comando que você não vai querer fazer. Mas para fins de informação, eu trouxe aqui para vocês. Então, basicamente, ele dropou todas as tabelas aqui. Mas vamos voltar com nossas migrations aqui. Beleza. Então aqui já temos a nossa tabela de usuários. Então, pessoal, eu acho que o post de usuários eu vou deixar para o próximo vídeo. Valeu!